Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira neste ano de 2024. Gente, ler a Bíblia é bom demais. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Você está entrando em contato com a palavra de Deus. É lindo. Vamos nos aprofundar nas coisas de Deus. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé, porque neste ano, se assim você desejar, você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Sabe por quê? Porque nós vamos te ajudar. Nós estamos usando essa Bíblia, que é a Bíblia 365 de noite da SBB. Ela tem um plano, e esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força aí, dá o like e compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura? Dia 116, nós vamos ler Josué capítulo 11, 12, Jó 30 e Mateus capítulo 6. Josué 11, outras vitórias de Josué. Quando Jabe, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefalá e em Nafate-dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos aveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram à espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefalá, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que
fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma, pelo contrário, fossem totalmente destruídos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaques da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaques sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste, Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o leste e até o mar da campina, o mar salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava o monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefalá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Urma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulom, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Áfica, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Ador, o rei de Sinom Merom, o rei de Aquizaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafate Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Vamos ler agora Jó capítulo 30. Todos zombam de mim, mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos. Se eles são homens cujo vigor já desapareceu, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbusto e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão.
têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra, mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Tu foste cruel comigo. Agora minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Eu clamo por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Vamos ler agora Mateus capítulo 6. Ensino a respeito das esmolas. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ensino a respeito da oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem
aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ensino a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Uau, que leitura fenomenal! Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Espero aqui amanhã. Que Deus abençoe. Um abraço para cima.